Estamos começando o episódio número 2 do Furando a Bolha. Hoje a gente vai focar em notícias sobre geopolítica internacional, principalmente eleições americanas. Vamos falar um pouquinho sobre a Rede X, que recentemente foi bloqueada no Brasil. E vamos falar sobre questões de vistos americanos. Tudo isso depois da vinheta. Furando a bolha hoje, bastante intenso, é uma semana cheia de notícias a nível internacional. Hoje a gente gostaria de falar um pouquinho sobre esse bloqueio, do Twitter, a Rede X, sobre o embate que tem acontecido entre o bilionário Elon Musk, e a corte brasileira. A gente é mais focado em falar em alguns detalhes que a grande mídia não fala, E tem algumas questões técnicas por trás de tudo isso, que fizeram com que a Rede X burlasse o bloqueio da justiça brasileira e voltasse a funcionar para alguns usuários. Por exemplo, o Twitter não funciona, não sei porque, não fui premiado, mas eu sei que tem muita gente que voltou a funcionar, inclusive em órgãos do governo. Órgãos do governo passaram a acessar o Twitter depois dessa situação. Na verdade, foi uma troca de provedor, E alguns acham que foi uma jogada do Elon Musk para fazer esse drible, mas algumas notícias vindo da própria empresa dizendo que essa troca já estava programada há algum tempo. Então aparentemente não teve muito a ver com a questão de burlar. Talvez a imprensa brasileira, procurando uma notícia, aí, acabou divulgando de forma errada. Então hoje quem vai explicar um pouquinho para nós sobre essa tecnologia, essa mudança de plataforma, nada mais, nada menos do que a Betânia, Nossa menina que entende tudo de tecnologia, as biotechs, aí sabe tudo, Betânia? Essas tecnologias que cada dia surge um nome diferente, uma coisa diferente para a gente se atualizar aqui no mercado, Então, de fato, essa conversa toda sobre X e STF, ou Musk e Alexandre Moraes, tá se desenrolando faz um bom tempinho. E, recentemente, a gente teve a inclusão de uma parte nova nessa conversa toda, Então, muito começou a se falar nas últimas semanas de uma tal de Cloudflare. Então, para quem não sabe, o X foi bloqueado aqui, o acesso no Brasil. A gente teve uma série de desenrolares aí decorrentes desse processo, até que culminou numa decisão de bloqueio de acesso ao X em todo o país, inclusive tendo determinação das autoridades judiciárias brasileiras para que as operadoras bloqueassem a possibilidade de acesso, aquela questão toda de impossibilidade de acesso por VPN, por cidadãos e empresas, que também gerou um grande burburinho. Mas, recentemente, um grande nome começou a pipocar aí na boca de todo mundo, que é essa tal de Cloudflare, E o que é essa Cloudflare? Nada mais, nada menos do que uma forma de acesso a servidores por terceiros intermediários, Então, essa tal jogada que se fala do Elon Musk, que a gente não tem como saber de fato se foi programado, se foi de fato uma jogada, e seja do jeito que for, eu acho que está valendo, para fins do desenrolar que está acontecendo dessa história toda. Basicamente, o que o X fez foi tirar o acesso direto de usuários aos servidores do X, que estavam bloqueados pelas operadoras por determinação judicial, e terceirizou esse serviço de acesso por um intermediário que se chama Cloudflare, que é uma empresa de tecnologia, uma das mais conhecidas no mundo, que atende grandes players do mercado, atende não só empresas privadas, mas também órgãos públicos, que tem como principal objetivo, a organização como um todo, a garantia de maior segurança nas aplicações, nas plataformas como um todo, através do que a gente chama de proxy reverso, que é um formato de designação de IPs para acesso aos servidores de uma maneira diversa. Então, ele serve bastante, por exemplo, para a gente evitar ataques de massa. Então, a gente tem sistemas que são utilizados que têm servidores próprios. Um dos principais tipos de ataque hacker que a gente tem é DDoS, que é basicamente ataque massivo de muitas pessoas num mesmo servidor, que faz com que aquele servidor não tenha força suficiente para aguentar aquela camada de acessos, que acaba caindo. A Cloudflare tem como um dos principais objetivos fazer não essa segmentação, mas essa disponibilização em vários endereços de IPs e fazer com que isso aconteça de uma forma a não fazer com que os servidores caiam.
Dito isso, como a Cloudflare trabalha com essa ideia de proxy reverso e com IPs distribuídos, eles utilizam uma técnica que é pegar um mesmo IP e, inclusive, utilizar, seja para o X, seja para uma conta de banco, seja para um órgão governamental que tem um servidor. E esses IPs eles vão operando primeiro num, primeiro no outro, depois em outro. Com esse formato de distribuição de servidores como um todo, faz com que essa ideia de burlar o sistema, né, burlar a possibilidade de bloqueio, fique evidente. Por quê? Uma coisa é a gente falar, o X tem um servidor próprio no Brasil, cujo IP é esse daqui. A gente bloqueia o acesso a esse servidor e está tudo certo. Foi o que as operadoras fizeram aqui no Brasil. A partir do momento em que a gente coloca um intermediário, como a Cloudflare, que usa IPs distribuídos, esse IP que hoje a gente bloqueia do X, por exemplo, pode estar sendo utilizado amanhã para um banco, pode estar sendo para um servidor de órgão governamental. Então, a gente inviabiliza a efetividade do bloqueio em si, né? Porque não tem como saber com certeza que aquilo lá, primeiro, vai inviabilizar o acesso ao X e, segundo, que não vai comprometer uma rede muito mais complexa de servidores. Então, essa jogada, ou não jogada, ou essa ação já premeditada, tem como principal consequência para o fim de bloqueio do X no Brasil a dificuldade de garantir que o próprio X vai ser bloqueado e que a gente não vai inviabilizar outros modelos de negócio. E aí, a partir do momento em que houve essa definição de fato de tirar o servidor próprio do X num IP aqui no Brasil, passando para a Cloudflare, muitos burburinhos chegaram, inclusive a Anatel chegou a se manifestar falando, não, o pessoal da Cloudflare inclusive está nos ajudando, vão segmentar a base aqui para a gente conseguir fazer com que o bloqueio do X seja efetivo conforme determinação judicial. Mas a Cloudflare, o CEO da Cloudflare, se manifestou também nos últimos dias falando, olha, a gente não tem nada a ver com isso, a gente não está mexendo pauzinhos para conseguir burlar nem de lá nem de cá. Até porque o X é um dos bons clientes da Cloudflare no mundo inteiro, né? Sim, a Cloudflare atende 30% da Fortune 100. Então, a gente está falando de gente grande, né? A gente não está falando de peixinho pequeno no mar. Então, esse nomezinho, essa Cloudflare que tanto tem surgido aí, nada mais é do que isso. Um intermediário de distribuição de serviço entre plataformas e usuários finais. Por isso que esse bloqueio do X agora está... Né, os twitteiros estão indo à loucura completamente, né? Mexer com Twitter é um negócio difícil, porque o pessoal que gosta do X como um todo, assim, né? É ferrenho. Tanto que teve também, não sei se vocês chegaram a ver, a partir do momento em que houve o bloqueio do X... a própria Anatel começou a receber ataques em massa para derrubar o próprio servidor. O Twitter não brinca em serviço, né? Essa nossa conversa está muito boa. Eu acho que a gente tem que introduzir o nosso convidado de hoje. Bora lá. Diretamente de Louisiana, nos Estados Unidos, o meu amigo Seth. Seth, muito contente de te reencontrar, né? Nós nos encontramos uma vez na China, já temos laços de amizade, né? Embora ele seja um cidadão americano que fale um português fino, português fluente, vocês vão ver agora. Seja bem-vindo aqui ao Furando a Bolha. Eu vou te apresentar quem está aqui com nós, né? Professor Marcelo Berger, a Betânia e mais o João Lemos, que também está num link fora do estúdio aqui. Muito prazer conhecer todo mundo e vou pedir desculpas que meu português não é tão bom como eu gostaria, mas eu aprendi falando muito porcaria na rua com os meus amigos. E por isso está um pouco corrupto. Sim, eu acho que a gente se conheceu na China, quase. Eu acho que eu cheguei em 2006. A gente se conheceu naquela época. Eu saí em 2010, voltei para os Estados Unidos, para Nova York, fiz o primeiro magistério de Teaching English. Eu fui um professor de inglês. Eu estava na China, dando o que se chama Business English, pelo Fortune 500, lá no Shanghai. Fui em Nova York, fui professor lá 2 anos, fiz magistério e fui à Arábia Saudita. E fiquei lá 7 anos, ajudando eles de abrir colégios de vocational technical schools. E o último contrato eu trabalhei pelo governo americano, pelo exército americano, pelo exército de Arábia Saudita. Eu trabalhava numa base militar deles lá, 2016 até 2019. E voltei a Louisiana 5 anos atrás e comecei a trabalhar pelo governo aqui, o que se chama Department of Health, Departamento de Saúde, e trabalho com o plano de saúde pelos pobres aqui.
do Medicaid, e uns 2 meses vou acabar com esse segundo magistério, administração pública, como ciência political, public policy, algo assim. Eu lembro que muitas vezes que a gente sentava na China para bater papo com os amigos brasileiros, né? Tu sempre demonstrou um grande conhecimento sobre a política brasileira, né? Sobre as coisas que aconteciam no Brasil, né? Até pelo tempo que tu morou no Brasil. Que ano que tu moraste no Brasil mesmo, Sérgio? Quase uns 30 anos atrás, eu conheci alguns, como se fala, intercambistas, quando eu era muito jovem, e todo mundo me convidou a visitar. Finalmente eu tinha 19 anos, eu acho que era o ano 2000, e eu fui a Fortaleza, fui a Rio e fui a, o que se chama, Vitória, de Espírito Santo. Passei um mês lá com vários amigos e fui visitar, eu acho que 5 vezes entre 2000 e 2004. A segunda vez que eu estava, eu aprendi português, eu já sabia como falar espanhol, tinha estudado latim, e eu falei, essa vez eu vou aprender. E eu tinha que levar um livro de, o que é a palavra, conjugações comigo. E os verbos no teu idioma são um pouco difíceis. Eu aprendi as conjugações, o vocabulário, tudo disso, e eu chegava, 2004, eu passei uns meses lá, quando Lula estava candidatando, e a primeira vez que, quando ele foi eleito. E foi muito interessante para mim, e eu falei com até algumas pessoas que eram oficiais, e você sabe que eu conheço muitas pessoas que, quando a gente tinha 20 anos, não eram nada mais que estudante de advogados, mas agora são advogados, empresários, alguns que já viraram deputados, outros juízes, eu acho que um virou prefeito. Então eu tinha muita sorte de conhecer muitas pessoas que conhecem muito. Eu sempre digo, eu não conheço muito, conheço muitas pessoas que conheço muito. Então, e a ver a Lula candidatando, quando eu estava lá em 2004, era muito interessante porque, bom, de democracia, Índia é o maior, segundo o meu país, o teu país também, temos muito em comum, temos países que são de tamanho de continente, um monte de recursos, tem população muito grande, tem muitas coisas comparativas e temos muitas coisas similares e muitas coisas diferentes também. Então, para Então, mim, como Sérgio, era o primeiro país que a gente estava comentando aqui entre nós aqui sobre o bloqueio, né, da plataforma X no Brasil, né? Eu lembro que quando eu morei na China, lá para 2007, 2008, começaram os bloqueios em Facebook, outras redes sociais, né? Principalmente o Google, né? E a gente nunca imaginou que a gente viveria uma situação semelhante aqui no Brasil, porque o Brasil sempre foi colocado num local onde era uma democracia plena, né? E esse tipo de ação, né? Bloquear uma rede social, bloquear um jornalista, bloquear um perfil, né? Era uma coisa que a gente via muito em países como China e que seguiam outras linhas mais rígidas, né? Com relação à democracia, né? E está acontecendo aqui no Brasil agora, né? Então a Betânia estava falando de um mecanismo, né, que o X estava utilizando, né, mudança de plataforma, que acabou de uma certa forma para alguns usuários no Brasil ficar disponível novamente a rede X, né? E existe uma grande articulação aí por trás da porta que está acontecendo a volta do X, a negociação. A gente não sabe aonde isso vai parar, o que vai acontecer, né? Eu não sei qual é a repercussão aí que tu tem visto nos Estados Unidos em relação a esse bloqueio, até inclusive aquela carta, né, que os congressistas americanos enviaram a Anthony Blinken, né, sugerindo o cancelamento de vistos às pessoas que estão utilizando uma linha de proibição antidemocrática, né? A gente gostaria de ouvir o teu ponto como um cidadão americano que tem acesso à imprensa, que está aí nos Estados Unidos, né, para a gente entender um pouco o que vocês pensam aí. Bom, sobre a população americana não posso dizer exatamente, porque eles estão muito ligados agora mesmo com a eleição, só isso, obsessionado com Kamala e Trump, mas como cidadão americano, para mim eu acho que é muito interessante, porque o meu país faz acordo com muitos países que têm ditadura mesmo, mas às vezes somos um pouco duros com as pessoas que pelo menos se chamam de democracia. E como eu vejo os nomes das pessoas que estão nessa aplicação, nessa petição ao governo, eu vejo Maria Elvira Salazar, Carlos Jiménez, eu acho que está acontecendo que eles estão tratando de fazer um pouco de
não sei a palavra, pressura contra o Brasil, porque tem muitas pessoas que, desculpe dizer isso, mas ninguém quer ver o Brasil virar Venezuela. E está parecendo que várias coisas que a Lula diz, coisas que ele não diz, e esse juiz Moraes, como está escrito na carta, está dizendo que eles estão fazendo coisas que são contra a democracia. E parece que, infelizmente, meu país gosta de mexer nos países dos outros, e é o que somos famosos por fazer. Mas eu concordo com eles. As pessoas que. Uma pessoa que pode dizer que eu sou juiz, eu estou defendendo a democracia, você não está defendendo a democracia, você está destruindo-lo. E se o meu país quiser bloquear as pessoas de entrar no país, tudo bem. Eu sempre ouço as pessoas no Brasil falando de soberania, soberania, soberania. Isso é soberania, é dizer quem pode entrar, quem não pode entrar. Então eu suporto isso. Eu gostaria de ver essas pessoas bloqueadas, que eles não podem entrar. Tudo bem, Seta? Aqui é o Marcelo Berger falando. Primeiro, elogiar o teu português está muito bom. Tá? Para quem viveu em Fortaleza, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Tá? Um português bastante compreensível. Eu queria explorar com você essa carta, Seth, a partir daquilo que você já conhece dentro do Congresso americano e dentro das reações do Executivo, do Poder Executivo, porque ela é direcionada ao Blinken, né? E ela veio pelo Rick Scott, se não me engano, e pelo Chris, né? Que é o presidente lá da comissão. E a carta ela tem termos bastante duros, né, Seth? Ela foi bem específica e bem explícita em relação aos personagens que ela está se referindo. E eu gostaria que você explorasse com a gente aqui, Seth, qual mais ou menos a sua intuição a respeito da reação que pode haver dentro do governo americano, né, em relação aos termos, aquilo que está acontecendo. Até porque isso, o tempero do que eu estou falando para você é o seguinte: eu que acompanho bastante tempo aqui, assim como a Betânia, o João e o Eduardo, né? Nós costumamos acompanhar muito o que está acontecendo fora do país, especialmente Estados Unidos, que é um player fundamental, mas especialmente a reação das mídias. Tá? E eu confesso para você que eu não me lembro de ter visto tanta reação nas mídias americanas. E quando eu digo americanas, não são aqueles repórteres que fazem cobertura do Brasil, são repórteres nativos americanos que conversam, como, por exemplo, uma entrevista longa que fizeram com a Salazar, né, sobre essa situação que está acontecendo no Brasil. Então eu queria que você fizesse um overview sobre como que você vê os termos dessa carta e quais as prováveis consequências que ela pode ter, por exemplo, para o Brasil de maneira geral. Bom, primeiro eu estou olhando agora a carta mesmo aqui no meu monitor, escrito em inglês, está muito forte. Está chamando ele de totalitarian dictator, ditadura Exato. totalitário. Isso é linguagem muito forte, que normalmente você não vai ver os Estados Unidos chamando alguém que eu vou dizer que é aliado, o Brasil é um aliado e também democracia. Essas são palavras muito fortes para utilizar, muito fortes. Então, a coisa que as pessoas têm que entender que o Blinken ele trabalha pelo Biden. E Exato. Biden vem da esquerda. Ele é muito bom amigo de Lula. Ninguém vai dizer que eu sou amigo de Venezuela, eu sou amigo desses lugares, mas da Lula mesmo, o Biden apoia muito, e já sabemos disso. Então, o que está escrito agora mesmo, hoje, em setembro, quem sabe o que vai acontecer. Mas se o Trump for eleito, eu acho que ele vai responder muito forte. Eu acho que ele vai bloquear as pessoas de entrar. E sabe bem que ele é muito bom amigo de Bolsonaro. O que está acontecendo com o Bolsonaro, como ele foi, não sei a palavra, Perseguido. proibido. Ele foi proibido de, desculpa, proibido de candidatar de novo. Isso eles estão tratando de fazer agora mesmo com Trump. Eles já estão tentando fazer isso há 8 anos. O lawfare, então, né? Sempre uma conspiração, depois comparação. O Russiagate por 3 anos dizendo que ele é espião da Rússia, depois impeachment, segundo impeachment. Agora ele é um criminal, eles dizem, mas o que a gente vê acontecendo no Brasil, a gente tem medo porque pode acontecer aqui, ou já aconteceu. E o problema da esquerda mesmo, que a esquerda, desde que começou com Marx, ele sempre tem ponto de vista internacional.
Estado para ele é simplesmente um pedaço de chess piece, como xadrez, só isso. E o que eles querem fazer é sempre algo internacional. Então, quando o país aqui começa a olhar o que está acontecendo no Brasil, Venezuela, eu acho que quase não tem um presidente da. Eu acho que todo mundo no South America agora é da esquerda, não lembro. De esquerda não, o Javier não é, começou... o Milei não é. O Javier foi Milei o ponto é, fora não. da curva. Isso, tá bom. Acho que Paraguai também, né? O Paraguai também não tem. O Uruguai também é. O Uruguai é direita. É, também. o Uruguai também é direita, né? Mas eles têm menos proeminência. Mas o Javier está muito na mídia hoje, né? Ok, tá bom. Mas o que está escrito nessa carta, isso não é lei, isso é uma petição, isso é uma solicitação. Então, com todo mundo, estou obsessionado com a eleição agora mesmo, eu acho que não vai acontecer pelo menos 8 semanas. Depois da eleição, é a loucura que vai ver com o que vai acontecer. Se a gente tiver eleição, que tem gente que tem até dúvida disso, esse é outro assunto. Vamos a ver. Mas o linguagem que está escrito, olhando agora mesmo em inglês, é muito forte, muito feio. Então, se o Trump for eleito, eu acho que vai fazer algo. Só queria fazer um parênteses, né, sobre essa questão, né? A imprensa brasileira noticia bastante, né, sobre a possibilidade, né, de cancelamento dos vistos dos ministros da Suprema Corte e mais algumas outras autoridades, né, como o presidente do Senado, o presidente da Câmara e alguns envolvidos em assuntos de antidemocracia, né? Eu acho uma coisa importante que a imprensa brasileira não tem falado, né? É de que se o governo americano tomar uma decisão de cancelamento de vistos, isso não vai ser nenhuma notícia em noticiário americano, nem tão pouco brasileiro, né? Acho que essas questões burocráticas de cancelamento de vistos, independente de ser um ministro ou uma pessoa, um cidadão qualquer ele jamais se divulga, né? Só tem uma maneira de se saber se o visto está cancelado ou não. Quando a pessoa viajar aos Estados Unidos e apresentar o seu passaporte na imigração, ele consultar o sistema, ele vai dizer: se seu visto está cancelado, o senhor vai voltar no próximo voo. Então é isso que vai acontecer. Então a única maneira de nós sabermos nesse período que está numa época de eleição em que ninguém vai se manifestar é se alguma dessas pessoas que possivelmente estão perdendo seu visto, quando viajarem aos Estados Unidos, vão descobrir na hora do desembarque. Certo. Deixa eu explorar essa questão que você acabou de falar. Algumas coisas importantes. Por exemplo, que é basicamente a avaliação que eu estou fazendo, né? Que nada vai acontecer até a eleição, esse é o primeiro ponto, né? E segundo ponto é se vai haver eleição. Por incrível que pareça, né? É uma coisa que está sendo pouco divulgada na mídia brasileira, mas assim como você acabou de falar, alguns outlets e alguns comentaristas bastante importantes, né, mais sensatos, eles estão dizendo que o ambiente norte-americano para essa próxima eleição ele está muito tóxico, ele está muito pesado e pode haver algumas coisas inesperadas, né, que a gente efetivamente não pode prever. E por que a gente fala isso? Porque eu não me lembro do tempo que eu acompanho, também não vou entregar a minha data, né, o Seth, porque senão eu vou acabar comigo, né? Mas eu acompanho coisas dos Estados Unidos desde que o Jimmy Carter atravessou lá a avenida em direção ao Capitólio, e isso aí é 1976, eu me lembro disso, tá? Ou seja, faz 50 anos, eu era menininho, né? Quer dizer, era bem menininho, tá? Mas eu me lembro disso, que eu sempre gostei muito desse assunto. Mas o que está acontecendo, e eu gostaria que você comentasse em relação a isso, certo? Desse clima extremamente hostil e do lawfare que estão fazendo com o Trump, que na verdade está tendo uma espécie de um backfire, né? Ou seja, está revertendo contra a Kamala, né? Ou seja, essas ações que estão fazendo contra o Trump, né? Da mesma forma como está acontecendo aqui contra o Bolsonaro, eles estão revertendo cada vez mais pessoas a favor do Trump, porque eles estão vendo que aquilo que eles estão fazendo com ele é o que fariam e estão fazendo com grande parte da população, especialmente a população negra e latina, né, Seth? Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Bom, primeiro porque eu digo que tem gente que tem dúvida que vamos ter eleição. Olha, 2 atentados de assassinar um presidente, 2, 3 meses. Quando foi a última vez que isso aconteceu em qualquer país do mundo? Exato. A primeira vez que eles trataram de matá-lo
Não sei se vocês têm visto visualização, mas a bala estava chegando assim, e ele virou a cabeça assim. E quando ele virou a cabeça, passou por a orelha. Só isso. Se ele não tivesse movido só um pouquinho, estaria morto. Isso, tem muita gente aqui dizendo isso, e eu acredito, acabaria com guerra civil. Depois que isso aconteceu, alguém tentou de matar o nosso ex-presidente. O que aconteceu 3 dias depois? A gente tinha na frente do Congresso perguntando o Secret Service, a chefe não sei dizer lá, a chefa do Secret Service perguntando o que está acontecendo. Não posso realmente dizer nada, melhor falar com o FBI. Ok, outra pergunta. Não posso, FBI. E o Congresso, todo mundo no Congresso estava perguntando. Até democrata igual, isso não vale, tem que responder. Não posso responder porque não quero fazer mal para a investigação. O problema, eu aprendi isso morando lá na Arábia Saudita, quando tem dúvida, tem pergunta, e ninguém responde a pergunta, tem mais dúvida. E isso de onde que vem as conspirações. Só uma semana depois, o povo aqui parou de falar sobre isso. Alguém tentou de matar o presidente, tudo bem, já voltou falando de Kamala. Semana atrás, outra pessoa tentou de matá-lo. E já sabemos que ele vem da esquerda, 30 anos de ações políticas de ser muito da esquerda, ninguém está falando. Quase não está nos jornais, ninguém está falando sobre isso, ninguém está perguntando. Então, quando eu digo que a gente tem dúvida, temos dúvida por causa disso. Primeiro, que parece que alguém realmente está tentando de matá-lo 2 vezes, 2 meses. Segundo, a esquerda, eles têm estado chamando por essa de election pause de eleições, desde a primeira vez que Obama estava saindo, 2016. Eu acho que é o New York Times, não lembro, alguém dizendo the case for suspending the election. Isso era Hillary Clinton contra o Trump. E quando ele se candidatou de novo, 2020, e quando chegou o Corona, tinha gente falando sobre isso também, que it's an emergency, emergência, temos que postpone, temos que colocá-la para trás. Mas o que passou? O que aconteceu ao fim? O Trump perdeu, eles dizem que ele perdeu, e agora tem gente dizendo a mesma coisa. E quando eu digo gente, não estou dizendo as pessoas no Reddit, na internet. Estou falando sobre, tem professores políticos, tem pessoas que têm opiniões um pouco mais ouvidos, e mais fortes e mais valorizados. E o problema que eu tenho com a esquerda, depois de morar lá na China, para mim nada é hipotético. Eu já vi o que acontece quando a esquerda realmente domina, e eles não param até tiver 100% poder. Mas eles ainda não param porque sempre tem essa coisa de permanent revolution, revolução permanente. Eles nunca param. Sempre tem o poder, mas não param. E o que está acontecendo no meu país, tem gente mais ou menos dizendo que temos que destruir a democracia para protegê-la. Temos que acabar com free speech para protegê-la. Temos que fazer todas essas coisas de ditadura para proteger. Mas ditadura sempre fala assim, que temos que fazer essas coisas muito estreitas, muito fortes, pela sua proteção. E no passado, eu lembro o Clinton. A diferença entre a esquerda e direita era como assim, quando o Clinton era presidente. E quando a Kennedy era presidente, uns 60 anos atrás, era assim. A pessoa da esquerda era sindicatos, organized labor, trabalho organizado, só isso. Mas agora, nos últimos só 10 anos, desde que Obama saiu, a esquerda já entrou num lugar nem sei onde que eles sabem. E as coisas que eles acreditam, eles falam, não tem nada a ver com democracia. E por isso que eu começo a ter dúvidas que a gente vai ter uma eleição e se o Trump for eleito, eu acho que eles vão tentar de fazer algo para proibir-lo de ser presidente de novo. Sei lá como que eles vão fazê-lo, mas eles são muito bons de criar coisas quando precisam. Certo. João Lemos, está quietinho aí hoje. Entra na conversa, João. Estou sempre quietinho aqui, mas eu estou aprendendo com o nosso entrevistado aí. Uma dúvida que eu tenho aí, Zé, é sobre a relação dos Estados Unidos. Na realidade, a democracia hoje está bem ameaçada, né? Não só no Brasil, mas pelo que a gente vê aí também em
países tipo Estados Unidos, França, aí se confunde um pouco com a ideologia woke, né? E como é que tudo isso aí ameaça o futuro aí do próprio republicano, do próprio partido republicano aí? E como é que essa interação total aí, tu compara isso aí com a relação com a Rússia? A Rússia sendo de esquerda, vamos dizer assim, e a turma que está no poder, os democratas hoje, são também de esquerda. O que está no meio aí que eles querem? O que realmente está gerando esse conflito aí? É só interesse econômico, pura e simplesmente, ou tem muita ideologia ainda não alinhada? Bom, na minha opinião, primeiro, Rússia não é da esquerda mais. União Soviética era, mas a Rússia mesmo agora é muito mais de direita. Então, o presidente lá, ele sempre está no falta com, que palavra, o bispos da igreja de lá. Eu acho que ele está voltando mais de ser como um czar, que ele é muito pró-família, muito contra aborto, ele é muito cristão. Devo dizer, imagem dele. Eles são muito de direita, Conservador. e por isso que tem muito conservador. Tem muitas pessoas republicanas que admiram ele por isso. Não por ser ditador, mas pela defesa da cultura da Rússia que ele tem. Sobre o Partido Republicano, eu vou admitir, normalmente eu voto com eles. Mas eles no futuro provavelmente vão continuar diminuindo. Por quê? Três coisas. Primeiro, eleição, desculpa, imigração ilegal da América Latina. Estamos recebendo entre 2 e 3 milhões de pessoas por ano. Do que eu leio, não sou professor, mas o que eu leio, quando eles chegam aqui, como eu trabalho pelo Departamento de Saúde, hoje em dia, eu trabalho com as aplicações pelo Medicaid, que é plano de saúde para os pobres. Hoje em dia, eu ajudei de processar 200 aplicações. Isso é um dia normal para mim, 200. Eu vi também os 20 illegal immigrants, clandestinos. Eles estão chegando aqui, eles nem têm status. E eles já estão tirando bolsa. Já estão tirando dinheiro do governo. Essas pessoas que estão chegando aqui ilegalmente e recebendo benefícios, essas pessoas não vão virar da direita. Nem o povo de Venezuela que está fugindo de ditadura mesmo. Segundo, do que eu tenho lido, como que eu digo, o movimento conservador nesse país está diminuindo. Quando você vê os surveys, as pesquisas entre os homens e as mulheres jovens, os homens jovens, eu acho que 25 anos ou menos do que eu li a última vez, a maioria são conservadores, como entre 20 e 25 anos. Mas eu estava lendo umas semanas atrás mostrando que mulheres que nascem a dois pais que têm um pai e mãe que são muito conservador, por causa do feminismo aqui, mulheres podem crescer com família totalmente conservador, mas viram liberais, viram da esquerda. Não importa a família de onde que eles vêm. Então, entre imigração, legal e ilegal, e população feminina aqui, jovem, indoctrinação que vem nas faculdades aqui, que são quase totalmente dominadas pela esquerda, eu vejo o Partido Republicano Nacional sendo menos e menos representado, Relevante. menos forte. É isso. Much less relevant. Muito menos. Isso, e olhando isso num futuro de 10, 15 anos na frente, vai ser bem complicado aí para aguentar essa pressão social toda, né? Porque os Estados Unidos está deixando de ser um país não liberal, extremamente conservador, com valores bem específicos na Constituição, e ele está se tornando uma coisa mais complicada, e a pressão social muito maior, né? Então, tudo isso aí é um conflito de médio e longo prazo, que essa pressão social vai aumentar, né? Tu enxerga isso explodindo lá na frente? Desculpe pela pergunta. A última palavra na pergunta, eu perdi algumas palavras. Desculpa. Eu te provoquei um pouco sobre a pressão social, né? Você acha que essa polarização que está acontecendo nos Estados Unidos, o lado conservador perdendo em função dessa alavanca que está acontecendo da imigração e outras doutrinações que acontecem na universidade, tudo isso junto aí se combina para uma pressão social que pode explodir? Um conflito?
Bom, o problema aqui, não, devo dizer, o bom que temos aqui, igual o teu país, temos um país muito grande e temos uma federação, pelo menos um papel. A direita aqui gosta de small government, gosta de governamento muito local. O problema é que a esquerda sempre quer nacionalizar tudo, eles querem concentrar o poder no presidente, no executivo, no Washington. Se continuar do jeito do passado, se continuar como já temos visto nos últimos 30, 40 anos, que o executivo nacional agregando poderes, que eram poderes dos estados, e o presidente quase vira um rei do jeito que ele já está virando, não importa o partido. Os poderes do presidente que hoje em dia ele tem, isso não está na Constituição. A maioria não estão. Não foi escrito para ele ser tão forte. O governador do estado e soberania dos estados é quase principal. A Constituição, primeiro, eu acho que 10, 20 anos nem tínhamos quase um governo nacional. Era tão fraco que só temos... O presidente só tem o poder que ele tem hoje em dia porque tinha ameaça dos britânicos e os franceses de tomar o nosso país quando nasceu. Então, sobre o conflito entre os conservadores e os liberais, tem que entender que a maioria das pessoas que são da esquerda, eles moram nas cidades grandes. E eles são bem localizados. Los Angeles, New York, Miami. Esses lugares muito pequenos, mas com muita população. Quando a gente tem uma eleição aqui, sempre temos o mapa do Electoral College. E quando o presidente for um democrata, tem 271 contra 269, volta, blá, 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 blá. Mas olhar o mapa 90% vermelho. Porque sobre a terra mesmo, quase todo mundo é conservador, menos as cidades grandes. Então, parte dessa polarização que a gente tem algo a ver com o fato que não estamos em contato. As pessoas que vivem em Nova York quase não saem da cidade. Eles vão de Nova York e Los Angeles, eles chamam o povo que mora no meio flyover states. Flyover states. São estados que você passa de avião. Flyover states. Exatamente. A gente não tem contato, então realmente estamos numa bolha. Mas o que realmente me preocupa, eu estou acabando com esse segundo magistério, eu estou fazendo economia sobre o governo e a dívida pública está explodindo. E ninguém está falando sobre isso, nem esquerda, nem direito. 35 trilhões, né? Quem sabe? Sube um trilhão cada dia, que parece. E ninguém tem um plano de diminuí-lo, de pagá-lo. A última vez que realmente tinha alguém pagando foi o Clinton. Mas o que fez o Clinton? Clinton aumentou impostos e também cortou despesas ao mesmo tempo. E ele chegou com um balanced budget. Isso foi a última vez. E desde então sempre temos crise. E essas crises são, eu digo, fabricados. Porque vêm de ações de pessoas. Isso não são natural disasters. Essas são as coisas que são fabricados pelas mãos dos seres humanos aqui que estão no poder. Mas cada vez que temos crises, o governo tem que chegar e gastar mais dinheiro, e cada vez, this is one time only, só uma vez, one time emergency. Mas chegamos de 4 trilhões a mais que 30 trilhões em menos que 20 anos. E o problema é que da esquerda, eles são as pessoas que estão querendo ajuda do governo de nascer até a morte. E simplesmente não temos o dinheiro por isso. É engraçado, né? Tudo que eu estou escutando tu falar, se alguém conectar o nosso podcast e não pegou no começo e viu que você estava falando dos Estados Unidos, ele pode pensar perfeitamente que tu estava falando do Brasil, porque aqui não está muito diferente, né? A gente vê uma questão de descontrole nas contas públicas, né? A gente vê déficit, a gente vê pessoas criando cada vez mais benefícios do governo, a gente vê a questão do imigrante, né? Só muda o país, Sete. Aqui a gente tem os imigrantes africanos, os venezuelanos que também chegam ao Brasil e já a primeira coisa que eles fazem, já se cadastram na Bolsa Brasil, Bolsa Família, para receber recursos do governo, retiram
um título de eleitor, e na próxima eleição eles estão aptos a votarem, né? E também vão com a esquerda. A situação no Brasil está muito parecida, e até, professor Berg, diria que Estados Unidos e Brasil são gêmeos siameses nessa situação. As coisas são muito parecidas porque as políticas são muito parecidas, né? A centralização de poder, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E a propósito dessa informação, certo, que você estava falando, existe uma estimativa de que desde que o Biden assumiu, já estão contabilizados, eles já sabem, pelo menos essa estimativa, entraram em torno de 10 milhões de illegals nos Estados Unidos. E ao que se sabe, e essa é uma questão que eu acho bastante importante, é por isso que essa próxima eleição agora de novembro ela é tão importante na vida dos Estados Unidos e do mundo, né? Porque a gente até costuma comentar, né? Se os Estados Unidos espirram, metade do resto do mundo pega um resfriado, né? Então isso é uma coisa bastante conhecida, né? E a gente sabe que depois, eu não sei que ano que vai ser, agora eu acho que dentro dos próximos 2 anos, vai haver um novo censo norte-americano e vai ser feito o recálculo do Electoral College, né? Ou seja, vão se reavaliar o número de representantes do colégio eleitoral para cada estado. E os democratas, eu demorei para acreditar nisso, que fosse verdade, mas os democratas eles estão contando com essa reformulação, porque se eles fizerem essa recontagem a partir desse próximo censo, eles vão ter uma maioria permanente nos congressos, no Congresso americano. E esse é o objetivo deles com essa imigração. As pessoas não se deram conta disso, a não ser nos últimos 1 ano e meio, 2, quando viram que a estratégia do Partido Democrata com a imigração ilegal era justamente fazer um flipping da população norte-americana, era uma bomba demográfica. E, infelizmente, isso está se comprovando, não é, certo? Queria que você comentasse sobre isso. Bom, acho que era 1964, 65, quando já estávamos passando os civil rights dos negros. Eu acho que eles fizeram uma reforma da imigração. E essas regras de imigração antes que tinham privilégio pelos europeus. E depois disso virou tudo, o que eu digo, pessoas do mundo desenvolvendo. E as pessoas que estavam contra isso, 60 anos atrás, diziam que não pode fazer isso, vai cambiar exatamente o demográfico dos Estados Unidos, vai acabar com a população europeu e branco, vai virar o país outro país. Não vai acontecer não. Mas cada censo que temos, o que está acontecendo é que a população hispânica sempre cresce. O que aconteceu em 1964, 65, quando tinha os civil rights dos negros, que eu não sou contra, mas isso foi estratégia dos democratas para ter o block vote, não sei dizer isso em português, mas tem um vote fechado. Sim, e os negros votam mais que isso. Eles votam todas as eleições mais que 90% democrata, sempre. Quando eles foram, eu vou dizer, fechado, que não tem dúvida que eles sempre votam nos democratas, eles passaram dos pretos e foram pelos hispânicos. Não podemos realmente crescer a população negra aqui muito facilmente. Não vamos ter uns 10 milhões de africanos chegando amanhã. Mas os hispânicos já tínhamos chegando 500 mil por ano, chegando 1 milhão por ano, e eles agregando. Agora eles são o segundo grupo. Eu acho que eles têm 18% da população e os negros só têm 12% da população. Muitos dos negros aqui estão muito infelizes com isso porque eles estão olhando e dizendo que, olha, o governo aqui nem está, o que é a palavra que eles gostam de dizer, fazendo reparações para nós depois da escravidão, que já estão deixando todos esses latinos chegaram aqui, e os latinos já passaram os negros, os últimos censos, 2010, eu acho. Chegaram como 13%, agora são 18%. E o que acontece com as pessoas da esquerda, eles gostam de diversidade. As pessoas que gostam de diversidade, eles moram nos países mais brancos, eles moram nos lugares desse país mais branco que tem, atrás de, atrás de muros. São lugares muito fechados, gated communities. Eles adoram diversidade porque eles gostam de ter as pessoas que trabalhando e fazendo coisas para eles muito
que palavra? Coisas que não custam muito, então they can pay them much less. Mas o demográfico aqui já mudou. Eu acho que os brancos hoje em dia são tipo 63, 64%. Tem previsão dizendo que 2035, 2040, que o país vai ser 50% hispânico. Quando isso acontecer, nem sabemos o que vai acontecer culturalmente, porque no passado, como que eu digo isso? Eles gostam de dizer que não tem um idioma oficial nos Estados Unidos. Não, porque ninguém tinha que declará-lo, porque todo mundo sabia que era inglês, porque a população era mais ou menos britânica, falava inglês. Chegamos hoje em dia que eles estão traduzindo o nosso hino nacional a espanhol. Se eu dizer algo, esse é racismo. Se eu dizer que sou contra de tanta imigração, isso é racismo. Essa coisa de racismo, não entendo o que é, mas alguém dizer racismo e acabou a conversa. Então, é isso. Desculpa. Até essas dificuldades que a gente está comentando aqui. Sim, pode falar, João. O lado jurídico, a inferência do Supremo no legislativo e no próprio executivo aí nos Estados Unidos, enxerga tudo isso uma venda casada do executivo com o judiciário, ou a coisa está mais balanceada aí? O judiciário, a Suprema Corte hoje, a Suprema Corte Federal como um todo, da Federação, ela está independente ainda ou ela está meio contaminada, na tua opinião? Bom, só na minha opinião, o que está escrito no papel, eles são apolitical, eles não são da esquerda nem da direita, eles não têm aliança política, mas o que acontece, que vocês já sabem como que funciona, cada pessoa que chega a ser um juiz tem que ser selecionado por um presidente. E o Trump, ele teve sorte de escolher 3. Lógico que ele vai escolher as pessoas que são mais conservadores. E outros presidentes vão escolher as pessoas que são mais democratas, mais liberais. O que está acontecendo hoje em dia, o povo está reclamando, dizendo que o Supreme Court não tem equilíbrio. As pessoas não estão olhando a verdade mesmo. O Trump, ele escolheu 3 pessoas para ser juízes. Bom, e se fosse Hillary, ela haveria feito a mesma coisa. E seria 6-3, liberais contra conservadores, e ninguém ficaria reclamando. Então, gostamos de dizer que eles não são políticos ou politicais, mas essa coisa sobre equilíbrio, não sei de onde que vem, não sei onde que está escrito que tem que ter um equilíbrio. Acho que realmente nunca teve tanto de equilíbrio como as pessoas gostariam de dizer. Outra coisa que as pessoas realmente estão reclamando é que o Supreme Court parece que eles estão tomando poderes também que não estão escritos na Constituição. Eu não sou advogado, então, mas eu sei o que eu estudei. Como o casamento gay. O casamento gay aqui foi proibido por quase 40 estados. Algumas por lei, algumas por emendas de Constituição do estado. Eu acho que no meu estado a gente tínhamos o que se chama o referendum. E o referendum era de votar contra, e eu acho que 70% do meu estado votou contra. Então, mais que a maioria, um super majority dos estados já tinha leis e até emendas de constituições dos estados contra casamento gay. Como que chega o casamento gay aqui? O Supreme Court fez um ruling muito, muito estranho, eu acho. Utilizando uma emenda sobre discriminação, eu acho que é emenda 14, 13, não lembro, que vem de 150 anos atrás, que tinha algo a ver com escravidão depois que a Guerra Civil, sobre os direitos dos negros que viraram cidadãos e não eram mais escravos. De repente, todas as leis desses quase 40 estados já nulificadas. Igual essa coisa de Roe versus Wade. Muitos advogados dizendo que o Supreme Court nunca teve o direito de fazer o que eles faziam. Mas o ano passado, o outro ano que eles faziam o overturn, não sei dizer isso em português, mas foi nulificado. Muitas pessoas dizendo que é constitutional right to abortion, um direito constitucional ao aborto, mas não vejo onde está escrito na Constituição que uma pessoa pode ter aborto. Eu gostaria de ver onde está escrito, não está.
Então, nos últimos 40, 50 anos, especialmente com essas coisas de the cultural war, a guerra cultural, o Supreme Court tem entrado, e eles gostam de dizer que não somos políticos, somos fora disso, mas muitas pessoas aqui estão dizendo que eles estão legislating from the bench, que eles estão tomando poderes legislativos igual executivos e fazendo coisas que nunca era intenção da Constituição do Supreme Court de fazer no primeiro lugar. Sete, todas essas dificuldades que a gente está conversando aqui, nós já estamos quase com 1 hora de programa, e tudo isso se reflete numa questão americana que é um país conhecidamente voltado a tecnologias e inovação, né? E hoje a gente tem visto que os Estados Unidos está perdendo essa posição para a China, né? Hoje o Vale do Silício já está ficando um pouquinho para trás em relação à província de Shenzhen na China, né? Com mais números de patentes e inovações, né? Betânia, tu que é nossa especialista em inovação da área, né? Você tem acompanhado isso, quer aproveitar e debater um pouquinho com o Seth sobre inovação, sobre essa posição que os Estados Unidos têm perdido, principalmente para a China, que é a atual segunda economia mundial? Eu não sei se a gente tem muito tempo para isso, que a gente já tomou uns 5 minutos. 5 minutinhos aqui. Né? Bom, mas então, aproveitando o gancho do Edu, como que tu tem visto, né, os Estados Unidos se posicionando para não perder esse papel para a China, que a gente já está percebendo essa migração, né, do polo de inovação e tecnologia para o Oriente? O que os Estados Unidos estão fazendo para conseguir manter essa soberania, né, em relação à inovação e tecnologia e startups como um todo? Bom, como eu não sou esperto sobre tecnologia, eu posso falar sobre como que a gente está perdendo. Como era professor de inglês, trabalhando lá na China, no Shanghai, eu trabalhava com muito Fortune 500 dos Estados Unidos, mas eu trabalhei também com o governo mesmo, do Partido Comunista. Eu trabalhei para o China Oil, que é o Sinopec, trabalhei para o Dow Steel, e eu trabalhei com muito engenheiro. A diferença, eu acho, porque estamos perdendo aqui nesse país, e é muito fácil, é qualidade de educação. Eu era professor de adultos lá na China. Educação lá não é feminino, não é masculino, não tem nada de diversidade, nem de inclusivo. Eles não se importam com os sentimentos, eles se preocupam com números, dados, ciência. E eles têm um monte de mulher engenheiro, um monte de mulher arquiteta, porque eles não estão fazendo nada disso de inclusão, diversidade, ajudar as pessoas que estão por baixo. Não importa. Na China, você trabalha com números, ciência, dados, matemática, não importa. Aqui no meu país, outra coisa. Como nós estamos tratando de eu acho a palavra expandir, do expand, de incluir todo mundo no higher education, o único jeito de realmente de deixar todo mundo a estudar é de abaixar a qualidade. Baixar a qualidade. De abaixar de avaliação. Eu tenho 43 anos, eu era professor de inglês, estou acabando com esse magistério. Eu tenho alunos na minha aula de 21, 22, 23 anos, já tem bacharelado. Chega a hora para eles entregar uma reportagem, entregar um ensaio. Eu estou corrigindo a gramática, corrigindo o vocabulário de pessoas que nascem aqui e falam inglês naturalmente. Estão falando com erros de verbo, fragmentos, tudo. Essa é a qualidade de educação de university education. As pessoas que inglês é o primeiro idioma deles, eles são muito bons de se expressar, mas ninguém quer seguir as regras no nosso próprio idioma. Quando chega a hora de estudar ciência e tudo e tal, eu tenho uma amiga aqui que ela é economista, o pai dela é brasileiro, a mãe dela é daqui. Eu perguntei, você é economista com doutorado? Como que você fez isso? Muito difícil. Porque não tem muito mais mulher economista aqui. Ela falou para mim, matemática é chato, matemática é difícil. Matemática não se importa com seus sentimentos, o seu humor, se você seja mulher, homem, nada. Quando chega a matemática, você sabe, você não sabe. Você está correto ou você está errado. Ela falou, a educação aqui, ela estudou no Brasil e igual aqui nos Estados Unidos. A educação aqui se importa demais, hoje em dia, com as pessoas, pensamentos, humores, emoções e tudo. E temos abaixado a qualidade da educação, até o povo está
fazendo magistério e ao fim não estão aprendendo muito. Sete, Essa opinião de mim, pessoa que muito estudou bom, e também muito bom conversar ensinou. contigo aqui, Sete. É muito bom trocar essa ideia. Nós estamos chegando ao final do nosso programa aqui hoje. A gente tem um tempo no estúdio, a gente precisa encerrar. Eu queria te agradecer bastante aqui em nome de todos do Furando da Bolha, né? É muito bom essa troca de ideia entre pessoas que estão em países diferentes, né? A gente fazer uma comparação da cultura, uma comparação dos fatos, né? O que tem acontecido, né? Deixar já o Seth mais ou menos avisado que de repente a gente pode num futuro voltar a tratar desses assuntos eu acho interessantes. que essa última deixada que a gente conversou aqui foi excelente, foi brilhante, né? Essa última colocação sobre como professor, né? O que tu viu na China, a gente debate muito, né? Eu e o João, na Arábia Saudita, né? Então acho que esse programa hoje foi muito rico em questão de conteúdo. E mais uma vez, meu muito obrigado. Vocês querem agradecer o Sete? Querem se despedir? Não, só. Eu só queria fazer uma pergunta para o Sete. Eu posso fazer uma pergunta para o Sete? Um minuto. Um minuto. Meio minuto. Sete, você está com saudade da China ou não? Bom, tem um monte de coisas que eu gosto da China, mas eu acho que o que eu gostei mais foram os amigos. Foram os amigos como o Eduardo, que a gente fez muita bagunça lá. Tá certo. Boa. Um dia a gente faz um programa só para falar das nossas bagunças lá, né, Sete? Mas tá bom, então vamos encerrar o programa com a Betânia dando aquele recado do curte, compartilha, te inscreve, toca o sininho, todas aquelas coisas lá que a gente sabe que precisa e é necessário para manter esse canal no ar. Exatamente. Então, obrigada, Sete, obrigada a todo mundo aqui por mais um episódio, né, do Furando a Bolha. E é isso, galera, não deixem de seguir a gente no YouTube, se inscrever no canal, no TikTok, no X, onde a gente estiver, pra gente conseguir trazer cada vez mais conteúdo relacionado à economia global, tecnologia no Furando a Bolha. Obrigada, gente.